Boa noite, galera. Segunda-feira quente aqui na TV Gazeta. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite. Até agora tá muita gente reclamando aí, hein? Essa expulsão, até agora o pessoal tá reclamando, O pessoal tá reclamando. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rápido break, né? Vamos rapidinho para o nosso intervalo comercial. Já tem tudo sobre o jogo que pode ter definido o campeão brasileiro. E para variar, com muita polêmica, né? Tem o empate também do Corinthians, que tirou as chances da Libertadores da equipe, né? O Santos, que também empatou, mas conseguiu vaga no torneio continental, e todas as informações sobre os jogos de Palmeiras e São Paulo. Então aguenta aí que o programa tá demais. Antes tem as dicas para vocês. É isso aí, beleza, galera? Antes da gente ir para a nossa enquete, vamos direto para o Allianz Parque? Vamos lá? Jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense acabou de começar e o Silvestre tá lá, ao vivo, do Estádio do Verdão. Vai daí, Silvestre, boa noite! Boa noite, Michele. Eu não posso mostrar, mas posso contar para vocês que a bola já está rolando. 6 minutos do primeiro tempo aqui no Allianz Parque. Palmeiras 0, Atlético Goianiense 0. Duas equipes que cumprem tabela nessas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense já garantiu a vaga na Sul-Americana. Está se preparando para a grande decisão do Goiano no sábado contra o Goianésia. Enquanto o Palmeiras vai usar essas últimas partidas para se preparar para as finais da Copa do Brasil. E tanto um quanto o outro hoje estão com força máxima aqui, praticamente time titular. No caso do Palmeiras, a exceção é o Gabriel Menino, que está machucado. Estou de olho ali porque o Atlético Goianiense atacava agora. Tudo bem, rechaça a zaga alviverde. Então o Palmeiras não tem o Gabriel Menino machucado e não tem o Danilo, volante, poupado. Escalação que iniciou a partida, que está jogando nesse momento, com Everton no gol, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha. Meio campo Felipe Melo, Patrick de Paula, Rafael Veiga. O Mike fazendo um quarto homem de meio de campo pela direita, naquela função que costuma ser a do Gabriel Menino. O Rony na ponta esquerda e o Luiz Adriano de centroavante, quando o Everton vai lá no terceiro andar, cata firme e lança Rony no comando de ataque. 0-0, 7 minutos e meio do primeiro tempo, Palmeiras e Atlético Goianiense. E eu volto já no intervalo do jogo para atualizar essas informações para vocês todos, queridos. Boa, Silvestre. É uma obrigação do Palmeiras vencer o Atlético Goianiense ou você também acha que não, Celso Cardoso? Palmeiras está... grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite. Palmeiras está cumprindo tabela, está terminando o campeonato. Pouca diferença vai fazer, já tem vaga na Libertadores da América garantido, porque é o atual campeão, tem uma final de Copa do Brasil. Então, o que vai acontecer nesse jogo, sinceramente, não vai fazer a menor diferença. O que importa Celso, mesmo... Dá moral, Celso. Se você ficar perdendo, empatando com um time assim que está numa situação ruim na tabela, o que tem que ver mesmo é quando a bola vai rolar no próximo domingo. Isso é o que importa. Então, hoje, sinceramente, sabe, é um amistosão de luxo. É um amistosão oficial, Flávio, mas que no fundo, não vale nada. E é isso, Flávio, não vale nada? É uma preparação, né? É o ensaio geral para a final da Copa do Brasil. Aí sim, muito importante. Copa do Brasil, depois do Campeonato Brasileiro, é o torneio mais importante que nós temos. Óbvio que Libertadores é algo fora, e o Palmeiras já conquistou, mas se ele conquista a Copa do Brasil e o Brasileiro, fica um negócio extraordinário, fica uma temporada extraordinária. E como o Silvestre falou, joga com o time completo. Folgado o time do Palmeiras, né? Não jogou sábado, não jogou domingo. Amanhã não joga também. Os caras estão muito folgados. Tá pesado. O Abel vai adorar te ouvir falando isso. Tá pesado, mas eu acho que tem que ter uma boa... Já que não tem tempo de fazer coletivo e tudo isso, usa esse jogo... Hoje é ensaio geral. Como se um ensaio geral. Agora, outro jogo de quinta, não. Mas ensaio, sim, mas ensaio geral, você dá margem, não é... O ensaio é ensaio, o espetáculo, o evento é um evento. O ensaio, você vai com a roupa às vezes meio mal ajambrada. Eu acho que não. Eu acho que o jogo hoje... Havia uma frase do Didi, né, do cérebro Didi, dos anos de 58, que ele dizia que jogo é jogo, treino é treino. Hoje, o Mário Sérgio repetia muito isso. Hoje, o treino equivale a um jogo. Ele é porque pegado, precisa tem que ser ajudar duro, ali, posicionar, e até intensidade, foco, essas coisas que é uma preocupação a mais.
Agora, realmente, na quinta-feira, você cobrar foco, né? Cobrar intensidade, às vésperas de uma decisão tão importante, Copa do Brasil faz história. Você grava a história, você passa, né? Então é importante ganhar a Copa do Brasil, sim, no final de semana. Bora para a nossa enquete, então. Olha só, o Internacional foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Flamengo? Sim ou não, Celso Cardoso? Não foi. Não foi. Para mim, a expulsão ela foi legítima. O problema é só o critério do árbitro, que em outras situações semelhantes deveria ter expulsado também, não expulsou. E aí, por que ele não expulsou? Uma outra história. Mas o lance, para mim, o que eu vi, cartão vermelho normal. Será que ele não estava em outra posição, Flávio? O que você acha? Eu entendo assim, você tem que ter critérios e é um lance interpretativo. Eu jamais teria marcado, talvez nem marcasse falta. E o Rafael Claus também não. O senhor deixa o jogo lá e pode dar e o Rafael voadora, Claus, tudo. O Rafael Claus, ele tem um critério. Ele não marca esse tipo de falta. Ele não dá cartão nesse tipo de falta. É critério do Claus. Aí ele deu. Ontem nós mostramos 5 lances A gente vai mostrar que ele não deu. Portanto, o critério dele, a leitura dele desse tipo de lance é não dar cartão vermelho. Por que é que ele deu ontem? O que aconteceu? O critério é dele. Ele que não seguiu o critério dele. Então, já que o Flávio retomou o que a gente mostrou ontem no Mesa Redonda, já nós vamos mostrar para vocês o critério do Rafael Claus. 2 pesos, 2 medidas. 5 lances muito semelhantes em que ele não deu esse tipo de... Não deu vermelho. Não deu o cartão vermelho, tá bom? Nós já vimos muitas expulsões em lances assim. Não, eu estou baseado no que o Claus pensa. Vai ver que ele refez a cabeça dele. Ô Celso, você, não, quando você fala que você expulsaria, é um critério e tudo bem. Não está errado a sua interpretação. Eu, talvez nem marcar só. Né? Então, mas só que você tem que dar no 5. Em 4 você não dá, na decisão você dá a favor do grandão, é esquisito pra caramba. É esquisito pra caramba. Ó, gazetesportiva.com, entre lá no nosso site, deixa o seu voto, usa o QR Code para facilitar aí, posiciona seu celular, né, na telinha e já entra. E vídeos pelo WhatsApp, dia 10 segundinhos, 994791633, respondendo a nossa enquete se você acha que o Internacional foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Flamengo. Bom, já era esperado, né? Acabou o sonho do Corinthians de disputar a próxima Libertadores. O time do Wagner Mancini empatou ontem com o Vasco na Neoquímica Arena e enterrou a chance de se classificar. Esse chute aí sem direção do Léo Natel depois de um contra-ataque ligeirinho e esse chutaço do Fagner para boa defesa do Fernando Miguel davam mostras do que seria a partida entre Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Um jogo de ataque contra a defesa. Mesmo lutando contra o rebaixamento, a equipe carioca adotou uma postura bem conservadora nos primeiros 45 minutinhos. Nada conservador foi o técnico Wagner Mancini. Pois é, ele pegou todo mundo de surpresa e colocou em campo um quarteto no meio formado pelo Gabriel, pelo Ramiro, pelo Ângelo Arauz e pelo Gustavo Mosquito. Ou seja, o equatoriano Juan Casares começou a partida no banco de reservas. Apesar do domínio gigante justamente ali no meio, o Corinthians deu alguns espaços para o Vasco, como nesse chute perigoso do Carlinhos. No segundo tempo, já com o Casares no jogo, o Timão quase abriu os trabalhos nessa chegada do Ramiro pela direita. Pela esquerda, o Fábio Santos foi quem quase tirou o 0 do placar. O Vasco, por muito pouco, sem querer querendo, não balançou a rede do Cássio nesse cruzamento chute do Carlinhos, de novo ele, que o travessão tratou de defender. 0-0 e fim de papo. Esse empate aqui na Neoquímica Arena não foi bom para nenhuma das duas equipes. Com esse resultado, o Vasco está virtualmente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela 4ª vez na história. Já o Corinthians dá adeus à briga por uma vaguinha na próxima Copa Libertadores da América. A gente vinha de 2 derrotas diante de Flamengo e de Santos e a equipe hoje, ela poderia ter vencido. Não foi o futebol que todo mundo esperava, eu reconheço que não foi. E eu fico muito chateado com isso e começo a me tornar uma pessoa chata no dia a dia porque eu cobro o bom futebol. Eu quero meu time jogando bem, mas eu também tenho que entender que existem momentos e momentos. Olha, o jogo ontem foi de doer. 0-0 poderia ser muito bem a nota do jogo. Jogo ruim. Será que você perde tempo na sua vida, né? Vendo aquele jogo? É que no meu caso, né? A gente ganha para falar sobre isso. Então, pra gente são ossos do ofício.
E claro que trabalho você quer ter prazer também, então você quer ver um bom jogo de futebol, equipes muito bem treinadas. Corinthians e Vasco já fizeram final de Mundial de Clubes, sabe? O Vasco 4 vezes campeão brasileiro, o Corinthians 7. O Vasco campeão de Libertadores, o Corinthians campeão de Libertadores. E foi ontem um duelo típico de times de segunda divisão. Muito ruim o jogo. O Corinthians ainda um pouco melhor, especialmente quando entrou o Casares, que tem um toque de bola diferenciado, uma visão de jogo um pouco mais qualificada. E o Vasco, uma tristeza. Ele vai para a segunda divisão e vai sem qualquer tipo de injustiça, né? Mereceu ir para a segunda. 4 rebaixamento do Vasco. E é muito triste o que fizeram com o Vasco da Gama, uma equipe tão tradicional, uma equipe que tem uma história muito rica. Foi um dos primeiros clubes a abrirem as portas do clube para negros, para pobres. O futebol era muito elitista, então o Vasco tem uma história muito rica. E é triste ver a situação do Vasco hoje, fruto de gestões predatórias. E quando eu falo em gestões predatórias, é quando o interesse do dirigente sempre esteve à frente do interesse do clube. E o Vasco está pagando esse preço hoje, infelizmente. E não é o primeiro caso. É Eurico Miranda. Quando você tem um dono de time por muito tempo, quando esse dono de time sai, ele deixa um buraco enorme de coisas negativas. Ele era o dono, portanto, ele se acha no direito de deixar bombas pelo caminho, como o Eurico fez com o Roberto. Dali para frente a coisa só degringolou. Isso aconteceu com o Juvenal Juvencio no São Paulo, com o Alberto do Alibe e agora com o Andrés no Corinthians. Mustafa Contursi no Palmeiras. O Santos então, quase assim com a família Marcelo Teixeira. Mas também deixou muita coisa complicada lá. O Santos vive na situação. Não foram eles que fizeram isso, mas ajudaram. Sim. Enfim, e o jogo, ele foi no mesmo nível de Corinthians e Santos. Ou seja, os 2 últimos jogos do Corinthians nesse campeonato foram de colocar a criança de castigo. Antes era ajoelhar no milho, agora é ver esse tipo de jogo. Realmente o negócio, sabe, criança mal criada e tal. Por que o Corinthians joga? Com o Internacional, aí já é decisivo. Aí o Inter vai cuidar. Mas se não, pega o tape desse jogo. Não tira nota, vai ver o jogo. Final da Libertadores, Santos e Palmeiras, meu filho assistiu comigo, ele não quis assistir mais nenhum jogo do Palmeiras depois. Tá perdendo o torcedor, né? Então ele assistiu tudo, só que depois ele falou, mãe, eu não quero assistir mais, isso é muito chato. Você tem duas opções, muito chato. Ou você... se você quiser que ele goste de futebol, bota ele para ver a Premier League. Aí ele não volta a ver. Ou então tenta de novo lá na frente. E o que a Michele colocou é o que eu vivo dizendo aqui. O futebol brasileiro, ele só prevalece porque tem a rivalidade, tem o torcedor. Então o cara muitas vezes não quer saber se o time jogou bem, jogou mal. Mas o filho da Michele não terá a rivalidade como ele quer saber se o Corinthians ganhou do Palmeiras e vice-versa. Ele quer mais ver. Agora, essa garotada, e que tem a chance de ver campeonato europeu, que é muito acessível, que parece outro esporte. O grande problema criou-se um estado tal no futebol brasileiro que os caras não jogam para ganhar. Eles têm medo de perder. Eles começam o jogo com medo de perder. Então, se der 0-0, ninguém perdeu, tá ótimo. E a partir dessa filosofia, você reverte o processo do futebol brasileiro e fica isso aí. Se não mudar isso tem que ser feito em conjunto, em grupo, pensando no coletivo. O futebol brasileiro vai cada vez mais ter casos como esse no seu filho. Daqui 50 anos, não tem gente no estádio. E nós, quando eu digo nós, não me refiro a você, não me refiro a mim, mas eu digo a crônica esportiva de maneira geral, também tem uma responsabilidade nisso. Quando um treinador que ousa ser mais ofensivo, perde 2, 3 jogos, tem que cair. É o resultado, é time frágil na defesa. Eu tô com a consciência tranquila. Eu também tô. Aliás, eu sou xingado até hoje porque defendia Fernando Diniz no São Paulo. Tem gente que não esqueceu ainda. O Fernando Diniz já saiu e tem gente ainda me bombardeando por causa disso. Bom, Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, a Libertadores não passou de um sonho e agora o Corinthians pensa na próxima temporada que já começa nesse final de semana, né, Jonas? Boa noite pra você. Fala, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, me foco na próxima temporada. Aliás, né, essa temporada que será encerrada oficialmente para o Corinthians quinta-feira no Beira-Rio contra o Internacional, que ainda disputa diretamente o título brasileiro. Foi um filme para ser esquecido, né? Um drama melancólico, esse filme que passa na cabeça do torcedor corintiano quando ele pensa nessa temporada diferente, né? 2020, 2021, um Corinthians que caiu na pré-Libertadores para o Guarani do Paraguai, foi vice-paulista, perdendo a final nos pênaltis para o rival Palmeiras.
um time que caiu nas oitavas da Copa do Brasil para o América Mineiro do Lisca Doido, que no Campeonato Brasileiro lutou contra o rebaixamento, chegou a sonhar com essa vaguinha para a Libertadores, mas o sonho acabou. O Corinthians se consolida ali no meio da tabela de classificação, hoje é 10º colocado, vai pelo menos para a Copa Sul-Americana, mas muita preocupação em torno dessa próxima temporada. Afinal, é um clube que enfrenta uma crise financeira, não vai priorizar contratações, a diretoria já deixou isso bem claro. E o Mancini ontem na entrevista coletiva falou justamente sobre isso. O que esperar desse Corinthians para a próxima temporada, né? Para essa sequência de 2021? Olha só, vamos ouvir o técnico do Corinthians. Você parar e pensar o que o torcedor pode esperar desse Corinthians, um Corinthians que vai passar por uma reestruturação, uma reconstrução de time. Eu já falei na entrevista, usando os atletas da base, porque é necessário nesse momento, e eu como parceiro do clube, entendendo a situação, eu também olho para a minha vida e tento ser o mais responsável possível, então eu não posso exigir da minha diretoria que ela faça ou que ela tenha atos irresponsáveis. Se nós não temos hoje a viabilidade para buscar no mercado, usando somas financeiras algum atleta, nós vamos buscar na base. Mas é importante que o torcedor entenda isso, entenda que essa reestruturação, ela depende muito do torcedor. Ela depende de você que está aí neste momento distante em função da pandemia, mas que gosta do Corinthians, que quer jogar junto com o Corinthians. Nós estamos aqui dentro de mãos dadas para que a gente possa fazer um ano de 2021 melhor do que foi 2020, 2019, 2018. Essa é a nossa intenção. É isso, gente, é apostar na garotada, pedir muita paciência para o torcedor nesse ano de reformulação. Essa é a realidade do Corinthians e a mudança já começou, né? Como eu disse, ainda tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, quinta-feira contra o Inter, lá no Beira-Rio, mas a garotada hoje já foi para o treino e daqui a pouco, Michele, eu volto para falar desse treinamento que contou já com 9 garotos da base, Mi. Muito legal. Bom, tem que apostar na base mesmo, né, Jonas, né, Celso, Flávio? Eu imagino a turma do Flamengo. Vai jogar com o Juvenil contra o Internacional, o jogo final. Não, mas acho que eu acho que eles só subiram, mas ainda não significa que vão pro jogo, né? Não, é sacanagem também, não é? Eu não sei. É que sabe aquela coisa, cada um cuida da sua vida, mas segundo o Vampeta, vai ter uma linha branca para todo lado aí. Vai ter São Paulo pro Flamengo, pro São Paulo pro Corinthians, A propósito desse tema, o STJD já sinalizou que isso não é legal. Todo mundo sabe. Pois é. Então, não, mas só para constar, porque, como diria Roberto, a audiência rotativa que temos de anos, né? Sei. Não, mas a gente sabe que não é legal. Não é legal. Se manifestar. É que isso aí é que nem ele fala assim, isso não vai ser resolvido pelos dirigentes. Claro. Isso é boleirada mesmo. É o que eles consideram uma caixinha, né? Uma gorjeta. Uma gorjeta. Segundo o Jameli, é um presentinho de Natal. Agora vai ser de Páscoa. Mas de Páscoa para as crianças. Agora, coelhinhos. O que me chama a atenção é... Todo mundo fala da base. Ok, também acho. Só que tem que ser feita uma coisa de maneira muito serena. Você não pode só colocar a molecada para jogar e colocar... E queimar também, acabar com a confiança. Aos poucos. É importante os presidentes de São Paulo, de Santos e de Corinthians virem a público e dizer assim, não temos um centavo, temos que usar a base. Por favor, as chances de título são bem menores, porque você tem um Flamengo, você tem um Palmeiras, você tem time com mais potencial, e nós vamos tentar alguma coisa, mas dê um tempinho pra gente. Os menudos do Cilinho, maravilhosos, do Miller, do Silas e tal, primeiro ano eles perderam, depois eles ganharam. Tem que tomar cuidado só para não queimar. Sem dúvida. E abalar a questão Depende da do que você vende pro torcedor. Isso, exato. O Santos foi mais um clube paulista que empatou ontem, mas tem motivos para comemorar. No último jogo com o técnico Cuca, o Peixe ficou no 1-1 com o Fluminense e se classificou para a próxima Libertadores. Santos e Fluminense na Vila Belmiro e quem saiu na frente foi o tricolor. Luca recebeu bola em profundidade e chutou cruzado, 1-0. No segundo tempo, o Nino fez falta boba no meio de campo e proferiu elogios carinhosos ao juizão, não uma, mas 2 vezes. E foi expulso.
Pro azar do Flu, na batida da mesma falta, Soteldo deixou o Jean Mota na cara do gol. Tudo igual. Placar final, Santos 1, Fluminense também 1. Depois da partida, o técnico Cuca oficializou a sua saída imediata do Peixe e deu até um spoiler de quem vem por aí. Eu saio, lógico que muito contente com o trabalho, porque foi muito árduo, muito difícil e ao mesmo tempo muito compensatório. Eles recebam o Roland, que ele vem com pouca gente, com ele mais 2 auxiliares só, então ele vai precisar muito dessa turma aí, principalmente para o começo do trabalho. O Cuca já cumpriu com o papel dele, né? Já fez o que tinha para fazer, levou o time a uma inusitada final de Libertadores da América, que nem o mais fanático santista apostava isso no início da temporada, e ainda de quebra deixou o time na 8ª colocação, que pode garantir mais uma vaga para a Libertadores no ano que vem. Não, no ano que vem não, desculpa. A despedida dele, a despedida, Mas tchau, não depende Cuca. do Grêmio vencer? Não, ele já é o 8º. Não tem áudio, Vini? Ele é o 8º, então ele tá. O Santos já entrou. O gol do Jean Mota acabou quebrando o galho do São Paulo. O São Paulo pode perder a vaga direta para o Fluminense, poderia ter perdido, e ainda pode. E o Santos entrou, ele já está classificado. Já estão definidos os 8. Agora, o Cuca fez muito bem, já saiu, já se despediu. Agora estão esperando o Ariel Holan, que é o... Que emocionante lá, deve Flávio. ser, Você viu né, ontem, realmente né? o treinador. E o pessoal gostou muito porque o Cuca segurou a onda de todo mundo, né? Ele foi o presidente, ele fez tudo. Os caras jogavam por ele, né, Flávio? Pois Foi é. impressionante. Agora, tem uma coisa muito séria. O Santos ficou no meio da tabela. Cuidado com isso. Igual o Corinthians, né? O Santos ainda está quebrando galho, quando chegou o terceiro, Santos é no meio da tabela. Corinthians, 3 anos de meio da tabela. Cuidado. Marcas enormes, grandonas, elas não caem de uma hora para outra. Coitado. Jogaram gelo. Pegou resfriado agora não se sabe o que é coronavírus, resfriado, coitado. Então, cuidado com isso, porque a grande marca ela vai caindo aos poucos, não é de uma hora para outra. Mas se o Corinthians, por exemplo, esse ano, o que o Corinthians vai fazer? De novo, meio de tabela? É isso? Bom, com esse elenco vai ter que ser. E a outra coisa, tá na Copa Sul-Americana. Mas ainda que o Santos conseguiu ir para a final da Libertadores. Conseguiu então. e vai voltar. Mas sabe... É diferente do Corinthians, que tá o quê? Pior. Agora o Corinthians, ele vai para essa Copa Sul-Americana. Times inferiores, agora vai ter fase de grupo e classifica um só. Ou seja, esse negócio do Corinthians pode dar vexame de novo. E agora contra time menor e classifica um só. Então. E o Cuca E a saindo, gente- vai para onde, Celso? Mas assim, há quem diga, o São Paulo está saindo do Atlético Mineiro hoje. Hoje? Já se despediu lá também. Então há quem diga que ele pode ir para o Atlético, se bem que o Renato Gaúcho também está cortado lá, mas o Ele menino deu uma poderia ir informação pro Grêmio. ontem. Pera, né, o contrato dele era até agora? Só? Quem? O São Paulo? Não, então, O São ele Paulo antecipou, ele isso aí, não vai recebeu a nada. proposta- Ele larga todo mundo no meio. Recebeu larga a trabalho proposta no do meio. Olympique de Marseille. E aí o Holan vai chegar, vai ficar até 2023 no Santos. E assim, é uma aposta. Um técnico já foi campeão da Sul-Americana com o Independente. Fez um bom trabalho Foi também campeão lá no Chile com a chileno. Universidade Católica. É um cara Ele é diferenciado. novo? Não, Não, né? não é. Não, 60 anos. Dá para entender o que ele fala? Ele, não ouvi ainda ele falando muito assim. Ele era técnico de hóquei na grama. Ele não foi jogador de futebol. Oi? E aí ele foi pro futebol, ele usa muito a ciência, usa muita tecnologia, usa muita matemática Isso é e legal. usa as ideias do... Claro que eu não entendo de hóquei na grama, mas reza a lenda que ele que é um esporte que exige muita tática. Então ele trabalha muito essas táticas. Mas ele joga para frente. Joga pra frente, Pra ofensivo. frente. Um dos auxiliares do Guardiola foi atleta de polo aquático. É isso aí. Pode usar, você pode usar. O Mitos, quando bolou essa maravilha que foi a seleção do Holanda de 74, que foi o Barcelona 2008, ele baseava os conceitos em técnicas de vôlei. Ainda de bem que é basquete. hóquei da grama e não no gelo, porque e o aí- gelo é outra coisa. E aí, falando em Santos, queria deixar abraço para 2 santistas, um casal de santistas, o senhor Antônio Ribeiro Daltro e também a dona Terezinha Daltro, que são santistas e acompanham sempre o Gazeta Esportiva, e também para o Felipe Daltro, que é filho deles. E digo mais, são Diga. casados, né? Sim, claro. Daltro? Daltro. Toda a família lá. Se cuidem, viu? Muito bem. Vamos falar agora sobre uma disputa que ainda está fervendo. Antes de eu falar isso, eu queria mandar aqui os sentimentos meus para a família do nosso cameraman e para o nosso cameraman, o Kane, né? Olha, Kane, você é um profissional maravilhoso e que Deus te abençoe e te dê muita força nesse momento que você está passando na sua vida, tá bom? Conte conosco aqui sempre, tá bom? O Flamengo venceu o Inter de virada e vai para a última rodada dependendo só das próprias forças para ser campeão brasileiro. E claro que teve polêmica no Maracanã.
Antes do jogo entre Flamengo e Internacional começar, o até então líder Inter tinha 69 pontinhos e o até então vice-líder Flamengo tinha 68. Também antes do jogo começar, um outro paranauezinho mexeu demais com os bastidores da decisão. Se liga, ó. O torcedor colorado Elusmar Madi Scheffer, um dos homens mais ricos do nosso Brasil, pagou do próprio bolso R$1 milhão para que o lateral direito Rodinei entrasse em campo no Maraca. Pois é, tô mentindo não tá pobre não o Elusmar. Isso porque o Rodinei tá emprestado pelo Fla ao Inter e só poderia enfrentar o Mengão caso o time gaúcho pagasse uma multa de R$1 milhão pro Flamengo. Tava no contratinho de empréstimo isso aí. Pois bem, com o Pretinho Rod no gramado, como ele é conhecido no Insta, o Inter saiu na frente do placar cobrando o pênalti. O Gustavo Henrique puxou o Yuri Alberto dentro da área. O Edenilson correu pra bola e abriu a contagem no Maracanã. 1-0 Colorado. A partir desse gol marcado pelo Edenilson, tudo parecia tranquilão, controlado pelo Inter, só que aí o protagonismo do Rodinei entrou em ação para mudar o curso da partida. Primeiro ele deixou o Bruno Henrique penetrar a área pela direita e tocar pro Arrascaeta deixar tudo igual no Rio, 1-1. Depois, a primeira jogada do segundo tempo, que também envolveu o Rodinei, movimentou bastante as redes sociais. Foram milhares de posts sobre o tema. A galera invadiu a internet para falar desse lance aqui, ó. O juizão Rafael Claus foi chamado no VAR para dar uma olhadinha nessa chegada do Rodinei no Felipe Luiz que a gente acabou de ver. As imagens convenceram o Claus a expulsar o lateral do Inter. Foi então que o nosso amigo Elusmar, o homem que pagou lá a multa pro Rod jogar, acabou vítima de uma enxurrada de memes na web. As imagens que nós vimos, que eu vi no vestiário, inclusive em relação a alguns jogos do Flamengo, arbitrado por eles, situações muito mais claras e foi dado o amarelo. Com um a mais, o Flamengo foi pra cima e virou o jogo com ele. Gabi, o ex-Gabigol, 2-1 Fla, agora líder do BR20 com 71 pontos e dependendo só de si contra o São Paulo na última e derradeira rodada para ficar com o título do Brasileirão. Hoje, lógico que todo mundo muito feliz dentro do vestiário pela vitória, alegre, mas não eufóricos, porque nós sabemos que o campeonato continua, né? E para mim também é de suma importância. Eu gostaria de botar a minha foto na parede lá no CT, mas um dia que a gente pode usar como motivação para esse último jogo contra o São Paulo no Morumbi. Não acabou. Eu já tinha dito isso antes, que só acabaria se tivesse um campeão. Daqui hoje, só poderia sair um campeão. E que seríamos nós. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas telas que a nossa produção preparou pra gente. Olha só, vamos lá. Faltou critério para o Rafael Claus na expulsão do Rodinei. O árbitro não mostrou cartão vermelho em lances parecidos, como no Grenal, 1-1, lá na 13ª rodada do Brasileirão. Ele deu só cartão amarelo. A entrada do Cortez contra um jogador do Internacional. Isso pra mim é vermelho. Volta lá. Olha lá. Agora, outra. Aí foi no jogo, deu 1-0 aí pro Atlético Mineiro contra o Flamengo, cartão amarelo também na primeira rodada do Brasileirão. Ele não mostrou o cartão vermelho, foi amarelo. O jogador do Flamengo que dá a entrada. E o Bruno Henrique no Guga foi, esse daqui. Isso. Que mais? Me informa o diretor, olha lá. 0-0, Corinthians e Palmeiras. Lembra desse daí, na final do Paulistão? Foi o Gil no Gustavo... O Jô no Gustavo Gomes. Também foi cartão amarelo, deu toda aquela polêmica. Sim, era pra vermelho. Você também acha que era pra vermelho? Sim, claro. E aí, mas também, bom, daqui a pouco a gente continua. 3-2 aí, nesse jogo olha essa. Do Campeonato Brasileiro, cartão amarelo. Ele também não deu cartão vermelho. Não deu vermelho. E tem mais um, não tem? 1-0, esse ele expulsou.
Esse ele expulsou, que foi a semifinal do Paulistão. Foi o único cartão vermelho que ele deu neste... mas aí você olha o time, né? Obviamente ele expulsou Foi o o jogador Mirassol, do time pequeno, Mirassol, contra o Corinthians, jogando na casa do Corinthians. Nós vimos ali vários lances de jogadores do Flamengo, ele não deu cartão. Nós vimos o jogo recente do Grenal, o jogador do Grêmio agride o jogador do Internacional. Então é assim, se você tiver um critério respeito, num lance assim, aquela quando bate a bola vai falar na assim, bola, esse cara não vai dar mesmo nunca, né? Não, é um critério, Se você tiver um critério, eu expulso em todos, ok. Ele não expulsa nenhum, o critério dele é um critério de não considerar cartão vermelho, como eu não considero na maioria. Sabe por que eu não considero? A entrada é feia, mas ela é um lance de bola. O Felipe Luiz tira a bola Ele foi na bola, você disse. Há uma dinâmica de jogo. Ele chega atrasado, Rodinei. Isso, é uma dinâmica de jogo que pode ser respeitada, que deve ser respeitada. O Celso entende que há imprudência, ok, dá para discutir, não tem problema. Eu expulsaria. Só que o Klaus... Assim como expulsaria todos os outros que nós mostramos aí. Ele criou um critério que só expulsa jogador de... No caso Internacional e Flamengo, estou falando de dois gigantes. Mas é claro que o Flamengo tem mais influência. Claro. Óbvio. Então o critério dele é só quando a camisa pesa. Expulsar o jogador do Mirassol, que foi o único que ele expulsou. E o posicionamento dele, vocês lembram? Mas aí ele viu o lance. Ele viu o lance e considerou normal, como eu também considerei. Dinâmica de jogo. Cartão amarelo está ótimo. Aí o VAR chama. Só que nós estamos falando do Rafael Klaus, teoricamente o melhor árbitro do Brasil. Só na teoria. Que tem esse critério. Aí ele chama, ele é chamado por um outro árbitro, o Rodrigo Arício, que disse para ele, olha, eu acho que tem que expulsar. E aí ele muda completamente de opinião. Esse é o árbitro que vai para a Copa do Mundo pelo Brasil? Não dá para ir. Ele não tem nem personalidade para fazer isso. Ele mudou o critério que ele adotou porque ele viu o VAR. É o critério dele de não expulsar. E que seria o meu também, normalmente. Mas não expulsar ninguém de time nenhum. Não é só quando a camisa pesa. O que aconteceu no meu conceito? Ele mudou o campeonato. Má fé? Não. Porque para você ter má fé, não, acho que não, também. Você precisa ser bom árbitro. E não é o caso aí. Ele não tem critério, ele não tem personalidade para isso. Antigamente se falava muito, né, do árbitro que fazia esquema e tal. Mas eram árbitros feras, o cara era malandro, tem sabe? Que ser muito ele bom. Marcava o perigo de gol e tal. Esses caras não, eles são pragmáticos, eles são burocráticos. E eles não entenderam a regra do VAR. O VAR tem que ser na dinâmica do jogo. Se você puser o VAR em câmera lenta, você vai marcar tudo e todas as coisas. Todas as jogadas vão ser dignas de expulsão. Evidente. E todas vão ser pênalti. Em câmera lenta, tudo é muito agressivo. Porque assim, outra coisa, no pênalti, que eles marcam muito esses pênaltis jabuticaba. O cara tá aqui, ó. Quando chuta a bola, só de ver feito a bola, você faz isso aqui, ó. Lógico. Em câmera lenta, conforme você fez isso aqui para pegar a bola. É isso que eles não conseguem entender. Que é diferente. Então, o Celso faz menção, por exemplo, de me dar um soco. Eu vou fazer isso aqui. Se for, então, né, ele vem a bola forte. A bola vem aqui, eu me defendi. Bateu na minha mão, não houve intenção. Na câmera lenta, qual é o movimento? Olha, ele levantou você tá até a mão, tá levantando para pegar. E eles não conseguem entender isso aí, é falta de inteligência. A má fé, ela acaba. Como eu falei, os árbitros mais antigos que diziam que eram, né? Eles pararam. Então, a má fé acabou. A burrice não. Ela é pior, ela é mais endêmica do que a desonestidade nesse caso. Então, aí está a confusão. Né? Eu acho legítimo você reclamar da falta de critério, mas a expulsão, para mim, em qualquer lugar do mundo, ela é justa. Só para constar que é uma questão de interpretação, mas para mim ela é justa. Falando nisso, já estão definidos os árbitros da última rodada. Rafael Klaus de quem? Não, não. É porque ele é de São Paulo. São Paulo e Flamengo, Rodolfo Toschi. E Internacional e Corinthians, o Wilton Pereira Sampaio. Tanto faz porque eles vão usar o mesmo critério burro de ir pro VAR. Essa é a burrice, a falta de entendimento. Isso parte de cima. Olha, o que mudou? A regra não mudou nada. Simplesmente toma cuidado quando o cara não levanta a mão na malandragem. E eles vão pro VAR, e aí o cara, ele acha que tudo tem que marcar, virou queimada. É um absurdo. Bora para a nossa redação com a Garrafa. Daqui a pouquinho, São Paulo entra em campo lá no Rio, diante do Botafogo. E o retrospecto do Tricolor não é muito bom contra equipes do Z4, né, Garrafa? Explica isso pra gente. Boa noite. Boa noite, Michele. Não é dos mais satisfatórios, não. O São Paulo hoje tem um jogo importante. É verdade que o campeonato tem algumas metas ainda a serem atingidas. E o São Paulo, né, até como o Flávio dizia, o Celso, há pouco, que o Fluminense precisava muito daquela vitória para tentar ficar com a vaga direta da Libertadores. Foi um bom resultado para o São Paulo,
Mas o São Paulo, para não correr nenhum risco, na quinta-feira contra o Flamengo no Morumbi, precisa vencer hoje o Botafogo, que ele já garante a vaga direta, mas daqui a pouco a gente explica. Sobre o desempenho do São Paulo com as equipes que estão rebaixadas no campeonato, Goiás, Coritiba, Vasco e Botafogo, o desempenho não é dos melhores não. Vamos acompanhar, ó. Foram 7 jogos até aqui. Foram 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, né? São equipes consideradas com baixo desempenho dentro da competição. O São Paulo venceu 2 vezes o Goiás, venceu o Botafogo no primeiro turno, agora faz o jogo da volta lá no Rio de Janeiro, empatou 2 vezes com o Coritiba, venceu o Vasco, né, no segundo turno e em termos de derrota, a única derrota foi para o Vasco da Gama no primeiro turno. Então o desempenho não é dos mais satisfatórios. Talvez se tivesse somado mais pontos contra essas equipes, o São Paulo poderia estar na briga com o Flamengo pelo título. O objetivo agora é vaga direta na Libertadores, vence o Botafogo hoje e na última rodada aí sim cumpre tabela. Daqui a pouquinho eu volto para falar de como o São Paulo vai a campo ainda sem o técnico Hernan Crespo. Michele. Muito bom, Osmar Garrafa. Estou curioso para ver se o São Paulo tropeçar diante do Botafogo, se o Miller vai mesmo para a partida de setembro protestar. Vai, já está com tudo lá, né? Aliás, com faixa, com tudo. Já posso falar disso? Olha só que legal. Vou destacar aqui 2 coisas das nossas redes sociais do Mesa Redonda. Tem o Twitter do Mesa Redonda, primeiro Twitter do Mesa Redonda, que bombou ontem. E olha só o que o Miller falou, que hoje está dando a maior repercussão nas redes sociais. Tá aí, ó. Se o São Paulo empatar com o Botafogo, aí eu vou protestar na frente do estádio, disse o Miller. Tá lá no @Mesa Redonda, siga porque o o Botafogo já está rebaixado, último colocado. Não Mas ele vai protestar. Olha o YouTube, tá bombando o vídeo do Miller lá, tá dando uma super repercussão também. Então entre no YouTube do Mesa Redonda, youtube.com/Mesa Redonda, youtube.com/Mesa Redonda. Se inscreva no nosso canal e veja tudo que o Miller... Olha, o Miller ontem ficou tão possesso no Mesa Redonda, o vídeo tá lá, tá bombando. E o Miller, eu acho que a dor é dobrada e é compreensível. Nossa, porque o torcedor torce pro time, tá tudo certo, ganhou, perdeu, entendeu? Mas o Miller jogou, ele garantiu vitórias e agora ele não pode fazer nada. Jogou você, aqui no time da Gazeta, né? O Miller fez um show, né? Olha, eu estou falando sério isso, sério, sem brincadeira. O Miller, hoje, que ele está em forma, ele joga mais do que 70% do time do São Paulo. O time inteiro. Mais do que 70%. Eu queria ele no meu time. Hoje, ele não precisa, condição física menor e tal, ele hoje joga mais do que 70%. Primeiro porque ele acerta a bola no gol. Por exemplo, o Igor Gomes. O Igor Gomes, em um ano, ele acertou 2 vezes a bola no gol. O Miller não errava a bola no gol. E não erra passe. E isso você pega, caramba, o Pablo Miller, é só você olhar. Posicionamento. Tem Carneiro, tem Torota. Olha esse time. O Miller hoje, porque quando a bola cair no pé dele, ele vai saber o que... Quantos anos ele tem? Miller? 50 e... não vou... mas tá tudo bem, perfeito. Certo. Olha, o Roque Santa Cruz... Mas o que o Flávio está falando... é um dos melhores jogadores do Olímpia. O que o Flávio está falando, o Romário foi artilheiro do Campeonato Brasileiro com 40 anos. E o Ronaldo, gordo feito um boi, e fez miséria aqui, pô. Ele rolava, ele não corria, ele rolava. Bom, o Miller ia dar muito certo. Bom, pessoal, é o seguinte, Flávio, tá chegando a hora do troféu Mesa Redonda. Tô escolhendo meu terno. Você tá escolhendo? Opa! É daquela marca chique? Nós, né? Tá pensando o quê? Hoje eu já fui também escolher o vestido. Opa, que maravilha. Orgulho da Penha, Flávio. Eu sou. E vai ter o vestido, vai ter a festa. A gente fez um ensaio aqui técnico na sexta-feira. Temos outro ensaio técnico na sexta-feira. Dia 14 de março, essa grande festa, né, Celso? Sim, vamos conversar com todos os grandes jogadores que foram escolhidos por você. E vai ser uma festa muito colorida, porque a querida Lux Color está mais uma vez com a gente. A Lux Color, que será nome de um troféu. A revelação do campeonato receberá o troféu Lux Color. Vai ser bem legal. Muito bem. Vamos para os nossos recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Boa noite, pessoal da Gazeta. Não foi prejudicado. O Rodinei adiantou a bola, chegou atrasado, podia ter quebrado o tornozelo do jogador. Vanderlei de Itaim Paulista, um abraço. Na minha opinião, Michele, foi prejudicado, porque era uma falta para cartão amarelo. E ele deu vermelho, prejudicando o Internacional. E o Flamengo não vai ser campeão. Continua com a mini enquete ainda.
Internacional campeão. Um abraço, Michele, um abraço, Denis, de Belém do Pará. Boa noite, pessoal da Gazeta Esportiva. Parece que lógico que foi garfado, né? O Internacional parece que tem uma sina, né? 2005, naquela partida decisiva do Corinthians e agora com o Flamengo. Júlio da Moca, um abraço a todos. Glória, será que ele é meu vizinho? Um abraço, Júlio, um abraço para todo mundo da O torcedor colorado tem toda a razão de reclamar mesmo, porque 2005, na penúltima rodada, né, pro Inter e Última. O penúltimo. Virou um campeonato, decidiu o campeonato. Márcio Rezende de Freitas, era o jogo de despedida dele. Que maravilha. Muito legal. Belém do Pará, hein? Legal, nosso telespectador também de lá. Olha, vamos voltar com o Jonas Campos, que está lá no Parque São Jorge. Agora o negócio do Timão é priorizar a base. Priorizar a base por quê? Porque não tem jeito, hein? Não tem dinheiro. É dali que tem que sair alguma coisa. Com a garotada. E a molecada já está treinando entre os profissionais. É isso, Jonas? É isso, Michele. É a opção que resta ao Corinthians em meio à crise financeira, né? Uma reformulação, apostando e muito nessa garotada da base. Mudança que começou hoje, né? De maneira concreta, no treinamento do Corinthians nessa segunda-feira. O Wagner Mancini integrou 9 jogadores da base ao elenco profissional. 5 do Sub-20 e 4 do Sub-23. Vamos aos nomes. Alguns torcedores que acompanham a base devem conhecer alguns desses nomes. Do Sub-20 subiram o Mandaca, volante, o Matheus Araújo, meia de destaque do Sub-20, e os atacantes Antony, Felipe e Cauê. O Cauê é um que é muito parecido com o Jô, né? Muito comparado com o Jô. Desde a saída do Mauro Bocelli, muitos torcedores já vêm pedindo a integração desse jovem atacante ao elenco profissional. Agora está aí treinando com o grupo. E do Sub-23, mais 4 garotos, os zagueiros Igor Moraes e John, o lateral direito Igor Formiga e o meia Vitinho, destaque do Sub-23, estão treinando esses jogadores, portanto, com o elenco profissional do Corinthians. Para quinta-feira, contra o Internacional, a tendência é que o Mancini mantenha a base que vem sendo utilizada, né? Talvez relacionando um ou outro desses garotos, mas deve manter a base. A gente aguarda a situação física do Fagner, que saiu ontem do empate contra o Vasco com problema no adutor, e também do Gustavo Mosquito, que teve um problema no joelho. A gente aguarda mais informações da condição física desses jogadores. Corinthians volta a campo quinta contra o Inter, encerrando a temporada e o Campeonato Brasileiro. E já no domingo, contra o Bragantino, tem estreia no Campeonato Paulista. Não tem respiro e a base surge como a única salvação do momento para esse Corinthians, Michele. Tem que ser, não tem tu, vai tu mesmo. Sabe aquela história? Tem que né, fazer o quê? Pôr no Antes da fogo, gente né? falar da garotada, né, que tem até vários elogios, o lateral é melhor até do que o reserva do Fagner, que é o caso do Michel Macedo, muita gente tem que ir embora. É que eu fico imaginando, Flávio, acaba o Campeonato Brasileiro na quinta, no domingo já tem Campeonato Paulista, a coisa não para. Eu acho que para o jogador fica até difícil virar a chavinha. Assimilar. É um jogo atrás do outro e por aí vai. Já passou o Abel Ferreira, ele fica falando tanto do calendário. Ele tava balançando no cargo mesmo? Não. Vocês falaram que ele tava balançando no cargo? Quem foi? Que Abel que é que tava balançando? Isso é coisa do Primo Ribeiro. Tá falando que tá balançando no cargo o já tá Abel. lá cornetando já. Mas vamos lá. Acho que não, né? A questão é a seguinte, o calendário ele é desumano, ele é... Sabe? Na Europa eles jogam quantas vezes? Na Europa, a média é 53 semana. jogos. Aqui no Brasil, o Palmeiras pode chegar a 83 por aí. 30 jogos a mais. A gente estava num ano. 12 meses. Você distribui 30 jogos a mais em 12 meses. Dá um jogo a mais por semana, praticamente. Pois é. Uma coisa muito, absurda. Muita coisa. Não, porque e a não dá condição tempo de física, treinar. né? Depende muito da recuperação psicológica. Claro. Não, agora realmente o Corinthians precisa dar um jeito na vida dele. E precisa deixar bem claro, a Michele foi muito feliz quando falou, cuidado para não queimar a molecada. O Lulinha foi a maior vítima disso. Lembra, é um time né? de molecada, o Corinthians não tem dinheiro, então tem que se virar, fazer troca, tem que se virar, tem que botar moleque e avisar que, porcaria por porcaria, o Corinthians só tá fazendo porcaria. Meio de tabela, não dá, né? Para Corinthians, não. Então bota a molecada, pelo menos você tem alguma perspectiva. A Peneirante aproveitou o que desse ano? Pouquíssimo. O Wagner Mancini, que fez um trabalho competente e espero que continue por lá com esse mesmo trabalho competente e tocando com a molecada para ver se acontece alguma coisa. Para de gastar dinheiro para fazer o empresário ficar rico. Por exemplo, o Jonathan Cafu. Chegou no Corinthians e jogou o quê?
O Ederson veio lá do Cruzeiro também. Um monte de... Tudo lá. Contrato longo. O Vinícius até me lembra que aí o Luan, mas Fábio? o Luan ainda tinha um histórico, melhor jogador da América em 2017, valia a aposta. Assim, não, tudo bem, mas ainda ainda assim deu para desconfiar. É que num primeiro eu momento... em nenhum momento falei de Luan. Tem algumas coisas que eu assumo, tipo assim, quando contratou o Pato achei maravilhoso. Luan não. Luan... Não, mas também é a mesma coisa. Não, mas o problema é que... Não, eu falei o Pato, eu achei que ia dar e não deu. O Luan eu também achava que podia dar. ele não joga desde 2017. Ah, mas o Luan em 2017... O Luan em 2017... E tá bom, estamos em 2020. E depois de 2021 já. 21, Mas tá vendo que não dá? Olha, não tem pré-temporada. 2020, o ano Acabei que de não falar, terminou. o ano que vem na Gente, temporada. o diretor tá falando aqui, intervalo de jogo no Allianz Parque. O Alexandre Silvestre chega para atualizar as novidades desse jogão. Como que tá a partida por aí? Tá boa, Silvestre? Tá legal o jogo sim, Michele. O Palmeiras bem agressivo, pressionando a equipe do Atlético Paranaense, do Atlético Goianiense. Intervalo de jogo no Allianz Parque. Mas o Goianiense também tá dando um calor. Time bem ajeitadinho. 1-1, intervalo de jogo. O primeiro gol foi marcado por volta dos 21 minutos pelo Matias Vinha, numa linda jogada do lateral esquerdo do Palmeiras. Puxou da ponta esquerda para dentro, arrematou com perna direita. Fez o terceiro gol dele com a camisa do Verdão, o primeiro dele no Campeonato Brasileiro. Os outros dois haviam sido marcados na Libertadores da América. Um golaço do Matias Vinha, portanto, abrindo o placar aqui no Allianz Parque. E depois, no finzinho do primeiro tempo, o Matheus Vargas, que tinha dado uma pegada forte no tornozelo, aquele tornozelo operado do Felipe Melo, também mandou um balaço na gaveta, um gol muito bonito. Do bico da área ele cortou para dentro e bateu com a perna direita, encobrindo o Everton. 1-1 intervalo de jogo. Lembrando que os dois times que cumprem tabela no Campeonato Brasileiro vieram com os times titulares praticamente, né? O Palmeiras não tem o Gabriel Menino, que ainda está machucado, tentando voltar a tempo para a grande final contra o Grêmio. E também o... Me perdi agora, porque tem um jogo... o Abel Ferreira, perdão. O Abel Ferreira está suspenso com 3 amarelos. Então, quem comanda o time hoje na beira do campo, quem está conduzindo o Palmeiras até agora nesse empate 1-1, é o João Martins, um dos assistentes do português. 1-1 no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Goianiense. Todos os detalhes daqui a pouquinho nas nossas redes sociais. Beleza, Silvestre, valeu. Que bom, né, que o Palmeiras está mais agressivo, está mostrando um pouco de vontade, né, de empenho. O Palmeiras está devendo futebol. Está devendo futebol na temporada. Um time muito irregular, de altos e baixos. Capaz de uma vitória incrível lá contra o River Plate 3-0. Depois toma um baile com um homem a mais. Futebol muito fraco diante do Santos na final da Libertadores. Eles falaram que não. Mas foi campeão. O quê? Não, tô falando com a voz da minha consciência, que ele falou assim, vocês acham mesmo que o Abel Ferreira tá em queda, tá correndo risco? Vocês falaram que não, né? Que isso é coisa do primo, eles falaram. Eu não sei de onde surgiu isso. Não sei, mas ele tá falando a voz da consciência. Que de onde você tirou isso? Não tem como é que você vai No balançar? mês vocês falaram ontem. Quem falaram? Quem? Eu não falei nada disso. Mestre e o Chico falaram ontem. Não, é assim, ó. É claro que a torcida do Palmeiras está cobrando um futebol melhor, mas até onde eu sei, o Abel, ele... Renovou, né? Também. Não, ele tem um contrato de 2 anos. E a direção do Palmeiras vai trabalhar o elenco, as mudanças, se tiver, ele, né? em cima das ideias do Abel. Em cima das ideias do Abel. Também não faz o menor sentido. O cara acabou de ganhar uma Libertadores da América. Só, né? Só isso que ele ganhou. Só uma Libertadores. Depois de quantos anos? Depois de 21 uma anos. final de Copa do Brasil... Sabe o que é? É que quem tá na voz da consciência aqui é corintiano. Já tá querendo causar um tumulto lá no... 8 da noite tem São Paulo em campo. E o Garrafa traz a provável escalação do Tricolor. O que o Visoli vai aprontar nessa despedida do comando aí da equipe? Diz aí, Garrafa. Olha, Michele, ele está procurando levar a campo o que tem de melhor. Vai enfrentar um Botafogo já rebaixado, um Botafogo que tem técnico novo, o Chamusca está chegando, o Chamusca não vai dirigir o Botafogo hoje lá no Rio de Janeiro, mas já vai acompanhar das tribunas essa partida. O Botafogo pensando na Série B, um time de garotos, mas o jogo, como eu disse anteriormente, é de extrema importância para o São Paulo. O São Paulo, que teve a possibilidade clara nas mãos de ser campeão, deixou escapar e agora não pode pagar o mico de não ficar com vaga direta na Libertadores ou deixar para o último jogo, porque tem confronto contra o Flamengo, não é? Então o São Paulo hoje vence, carimba a vaga direta para a Libertadores, passa o Atlético Mineiro ficando na terceira colocação.
E aí o Visoli, que está praticamente de saída, né? Porque o Crespo já está aguardando apenas o visto, é bem provável que estreie já no final de semana. O Visoli, ele não tem o Daniel Alves, que está suspenso, e não tem o Gonzalo Carneiro, que está contundido. São os 2 desfalques do São Paulo. Aí, as boas notícias. O Gabriel Sara está à disposição. Está brigando com uma vaga ali no meio-campo no lugar do Hernanes, mas como ele está liberado e o Hernanes não vai ficar no São Paulo para a próxima temporada, o Hernanes ganha um salário muito alto, vai sair, inclusive, a grana do salário do Hernanes é que paga a comissão técnica do Crespo, pelo que eu fiquei sabendo. Então, se o Sara tiver condição, ele começa jogando, mas há essa dúvida. E a outra boa notícia é que sem, aí no caso, o Gonzalo Carneiro, o Pablo vai aparecer no ataque. Vamos então com esse provável São Paulo. De Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan, Tietê, Sara ou Hernanes e Igor Gomes. Na frente, Luciano e Pablo. Esse é o provável São Paulo, de olho em vaga direta para a Libertadores daqui a pouquinho, lá no Rio de Janeiro. Michele. Muito bem, Osmar Garrafa. Muito bom. Então, é o que tem. Vamos pôr o campinho? Vamos pôr o campinho? Thiago Volpe no gol. Olha lá, Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan. Quem é, Celso? Tietê, Nossa, eu li Tomé. Gabriel Sara. Ou Hernandes, meu Deus, coitado. Igor Gomes, Luciano e Pablo. Vou te falar uma coisa. Tudo bem, é o jogo com o Botafogo, mas o que interessa para o São Paulino é o jogo com o Flamengo. O Rogério Ceni, que foi tão querido, a maioria dos São Paulinos que eu conheço não quer ver o Rogério Ceni fazendo festa no Morumbi, campeão com o Flamengo. E aí ele deu uma declaração de amor ao Flamengo lá, a torcida de São Paulo ficou com ciúme e tal. Um negócio meio esquisitinho e tal. Então, assim, vencer o Flamengo é uma... A nosso campinho. É uma missão de honra para o São Paulo. Uma coisa é você torcer pela pessoa, mas outra coisa é você torcer pela pessoa contra o seu time, aí não dá, né? Não, e outra coisa, aquela briga do número de títulos de cada um. Podia decidir a taça das bolinhas desse jogo. Vale as bolinhas. Não é? Mas, de qualquer forma, é um time competitivo. O São Paulo é favorito contra o Botafogo. Qualquer um é favorito contra o time do Botafogo. O time da Gazeta contra o Botafogo é do 2. Por isso que o Miller vai protestar, se não ganhar, né? É duro não ganhar. Vamos fazer, nós temos que perder o jogo. Não dá. Não tem como. É muito ruim o Botafogo. Muito ruim. Muito bem, resultado da enquete. O Internacional, na sua opinião, foi prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Flamengo? A maioria respondeu que sim, 77% dos votos. É nóis. Acabou, pessoal. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva com tudo sobre os jogos de Palmeiras e São Paulo. Tchau, Celso. Tchau, Flávio. Tchau. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa semana.